Agora, direto, falar sobre o desaparecimento de Crislane Maria Gomes da Silva, de 19 anos, da filhinha dela, Celina Raíssa, de apenas 2 meses. Ontem, um corpo foi encontrado e a polícia suspeita que seja de Crislane. Hoje, agora, a Polícia Civil convocou a imprensa para falar sobre esse assunto. E eu vou até a sede da Polícia Civil em Jacarecica ao vivo, porque a Mônica Hermílio está lá e a gente quer saber todos os detalhes, se a bebê está viva, não está e como tudo aconteceu. Mônica, é você na Velocidade da Notícia. E a prisão de um dos autores. Oi, Wilson, a gente já vai passar a palavra para o delegado Ronilson Medeiros, né, que já está aqui. Ele já passando detalhes, né? A coletiva acabou de começar. O delegado João Marcos agora vai começar a falar sobre os detalhes que a polícia tem a respeito desse caso. Vamos ouvi-los. Ela tem um rito, e esse rito tem uma base legal. A gente não pode sair atropelando, fazendo as coisas de qualquer forma, e por isso o lapso temporal entre o desaparecimento e o aparecimento do corpo. Desde da confecção do BO, que nós estávamos diligentes, dia após dia, as provas, uma sequencia a outra, a gente não tem como parar, depois se começa, e aí foi nesse processo diligente, e aí eu atribuo méritos à equipe de Rio Largo, do 12º DP, a minha equipe, a equipe muito abnegada, e que trabalharam se revezando dioturnamente até que nós pudéssemos chegar ao desfecho ontem, que foi o encontro do corpo da adolescente. Nesse intervalo de tempo, eu tive o apoio do Dr. Ronilson, que é muito experiente nessa área, e me deu muitas dicas em relação a como proceder, a que medida tomar em cada situação. Agradeço muito. E, enfim, chegamos no que culminou um final que nós não queríamos, né? Evidentemente a gente queria encontrar com vida, mas o fato é que a situação foi elucidada, pelo menos parcialmente, e agora as coisas seguem, o inquérito segue por conta da Delegacia de Homicídios. Delegado, já tem informações do corpo da bebê? Foi encontrado o corpo da mãe. O corpo da bebê também já foi encontrado? Inicialmente foi encontrado o da mãe, né? O da bebê, eu acredito que as buscas devem seguir agora por conta da Delegacia de Homicídios. Existem outros recursos a serem utilizados, uma vez que o de ontem foi muito, talvez não tenha sido tão prolongado, foi muito de momento ali. Acho que eles vão retornar para uma busca mais acentuada. A polícia já conseguiu identificar a causa da morte da Crislane? Bem, a causa da morte é verificada pelo A causa da morte é verificada pelo Instituto Médico Legal. Até então não saiu laudo cadavérico, o corpo estava em estado de putrefação avançado e não podemos hoje informar o instrumento utilizado para ceifar a vida da Crislane. No entanto, um dos autores foi ouvido, ele informou que teria sido arma branca, mas aí a gente precisa de uma prova técnica que indique realmente se foi arma branca ou não. A polícia já confirmou a autoria desse crime? Sim, tanto é que na investigação foi verificado câmeras que deixo com o doutor João Marcos, porque essa situação foi a equipe dele que produziu essas provas, que vai culminar na identificação desse autor e também na localização do corpo. Delegado, o Adson Correia, da TV Ponta Verde, SBT. O doutor João Marcos também pode falar. Com relação à motivação, se tem uma pessoa presa, se tem câmeras de monitoramento que mostram o trajeto, o que matou essa mulher? Qual o motivo? O delegado agora falando sobre a motivação do crime. A gente falar de uma forma aberta,
né, do motivo, da motivação. Mas o que a gente pode adiantar, pois não. O que a gente pode adiantar é que havia aí um suposto triângulo amoroso, né? O rapaz foi preso ontem, era amigo da família. Os depoimentos levam a entender de que ele mantinha alguma relação com o esposo da vítima e que talvez a coisa tenha acontecido de forma passional. Delegado, para ficar claro, esse triângulo amoroso era entre o suspeito que está preso, o marido da vítima e a vítima? Sim. Era um caso extraconjugal? Ou a vítima e o pai das crianças ainda estavam juntos? O pai da criança talvez mantivesse uma relação com o suposto autor. Seria para se vingar caso ele não quisesse mais essa relação? Isso aí eu acho que o avançar das investigações por parte da Delegacia de Homicídio, que diga-se de passagem, tem feito um trabalho fantástico, né? Eu acho que mais na frente, até para não ser leviano, eles vão informar de uma forma mais contundente, mais precisa, mais investigada até. Há um outro suspeito sendo procurado, ele seria o quê? Alguém que ajudou nesse transporte, alguém que também teria feito parte da execução da moça. Quem seria essa pessoa? Hoje são as imagens onde essa pessoa atrai a Crislaine para um Uber. Esse Uber foi identificado, ele estava fazendo o serviço dele e deixou ela em um determinado ponto junto com ele. Nessa situação, o ponto que deixou é muito próximo do local da execução. E na situação das imagens, a gente só vê ele. No entanto, no depoimento dele, ele cita outras pessoas que poderiam estar vinculadas ao crime. Esse é o fato que precisa de aprofundar, até porque ele mentiu muito no decorrer da investigação. Só conseguimos a indicação do local em virtude das imagens levantadas pela equipe de Rio Largo, que chegou na identificação da autoria. Delegado, pode ser o Ronilson ou o doutor João Marcos mesmo. Sabendo-se de um possível triângulo amoroso, qual a possibilidade dessa criança ser encontrada com vida? Porque ele já sabia aí, né, o que estava acontecendo. Qual a possibilidade dessa criança estar viva? Bem, a situação é o seguinte: no local onde a pessoa indicou, ele informou que as duas estariam mortas. Tanto é que ele disse que estariam mortas tanto a criança como a Crislaine, e no local feito a varredura foi encontrado apenas o corpo da mãe e foi encontrado algumas vestes de criança, onde a avó da criança confirmou que seria da bebezinha. A gente já viu de tudo, né? Talvez essa criança possa ter levado para algum lugar, para colocado peças na cena do crime, né? Tudo pode acontecer, né? Justamente, não se descarta nenhuma possibilidade. A gente está aguardando o laudo cadavérico que vai apontar algumas situações, até porque o rosto da mãe estaria todo já dilacerado, enquanto outras partes ainda não. Não sei se foi em virtude do tempo ou das intempéries do local ou mesmo de algum animal que tenha passado pelo local. Delegado, nossa equipe esteve na casa da família na última segunda-feira e nessa ocasião a irmã da vítima, a irmã da Crislaine, afirmou que ela já vinha sendo ameaçada. Vocês conseguiram apurar se realmente essas ameaças aconteciam já por parte desse suspeito que já está preso? Teu nome é? Mônica, TV Pajuçara. Mônica, isso tudo faz parte da cadeia probatória, né? E obedece aquele rito ao qual eu falei no início. Uma coisa leva a outra. Essa informação nos chegou e nos levou a outra, que nos levou a outra, que nos levou ao cara que está preso, né? Então, assim, essas minúcias, esses indícios, né, é o que compõe o trabalho da polícia. E sim, nós nos apegamos a ele. Às vezes, quando não faz sentido, é descartado ou colocado em stand-by, mas que, em regra, são muito, muito interessantes para compor. Em conversa também com a família da vítima, foi dito
da irmã da Crislane, que no local onde supostamente a criança também estaria, além das vestes, teriam sido percebidas marcas de como se ela tivesse sido arrastada. Tanto que a família trabalha com a possibilidade da criança não estar viva, a fim de ter, por exemplo, como foram alguns dias já que aconteceu isso, dela ter sido arrastada por algum animal, alguma coisa assim. Isso também está sendo colocado por vocês? Bem, essa situação é o seguinte, envolve também a perícia de local de crime que teve lá e fez análise minuciosa, que a gente também tem que aguardar esse laudo, não está pronto. Os dois laudos, tanto o laudo cadavérico como o laudo de local de crime, vai apontar o encontro desses vestígios ou não. Até então, são conjecturas que vão ser confirmadas através do laudo cadavérico e do laudo de local de crime. E quais serão os próximos passos? Bem, no desaparecimento de pessoa, a gente finaliza a nossa investigação localizando a pessoa, ou viva ou morta. No caso de ter sido encontrado morta, como há indício de um homicídio, a investigação vai para a delegacia de homicídios, até porque hoje já se tem a materialidade e a indicação de uma autoria, que eles lá vão agora debruçar na investigação já inicial feita pelo Dr. Marcos para dar andamento na questão do homicídio. Frise-se, viu, que existe um fato material que vai ser mandado para... Nós estamos investigando desde o domingo, desde a segunda. E o seguinte é o desaparecimento. Então a gente conseguiu colacionar aí um fato material. E eu acredito que com o trabalho e a estrutura que a Delegacia de Homicídios tem, a gente vai chegar a um segundo desfecho, um segundo, que é justamente a indicação da ou das autorias do homicídio. Pessoal, e nesse momento, o delegado Dr. João, a gente tem um vídeo para mostrar para vocês. Wilson, nesse momento, os delegados vão explicar imagens, que são as imagens que registram os últimos momentos da Crislane, né? O momento em que ela foi colocada em um carro, e que mostram os momentos. Portanto, a gente vai mostrar agora, os delegados trouxeram as informações de que o homem que está preso, o suspeito que está preso, indicou o local onde ela foi encontrada. E essas imagens que a gente está vendo agora, que a gente vai soltar, disponibilizada pelos delegados, são as imagens, as últimas imagens da Crislane ainda com vida, quando ela foi atraída pelo suspeito, entra no carro. Vamos ouvir. Ele está vindo de Rio Largo, onde o suposto autor pegou a vítima, no condomínio onde ela mora, e levou até o G. Barbosa. O lapso temporal aí entre Rio Largo e o G. Barbosa do Benedito Bentes, pelas avaliações, as investigações fizeram, foi de 17 minutos. Ou seja, ele foi direto, não parou em canto nenhum. A gente percebe ele saindo ali, do carro, a bebezinha no colo. Eles lá na frente vão passar a pista para o lado direito, em seguida somem das imagens. E nós estamos aí exatamente a 400 metros do local onde ela foi encontrada. Esse seria o dia do crime, delegado? Sim, dia do crime. E esse só confirmando é o suspeito que está detido. É o suspeito que está detido. Inclusive, como nós chegamos aí, ele pegou o Uber. A princípio, no primeiro depoimento, ele disse que ela quem deu uma carona para ele. E aí depois nós conseguimos algumas imagens lá das proximidades do condomínio, ele acessando o celular do lado dela, de forma passiva. Inclusive nós comentávamos aqui, não sabe-se que história e cobertura ele fez para conduzi-la até aí, de uma forma tão tranquila. Ele não passou para a polícia, não trouxe essas informações de como conseguiu atraí-la tão facilmente. Passou. Voltando para cá, mais adiante a gente fala sobre isso. Voltando para cá, ele
com base no gestual dele, né, de mexer ao telefone, a gente concluiu que ele pegasse aquele Uber. Não dava, a princípio, para identificar a placa do carro. Nós checamos outras câmeras e conseguimos chegar no dono do carro, no município de Paripoeira. Esse carro estava alocado a uma terceira pessoa e nós rodamos aqui em Maceió e conseguimos localizá-lo. Ele foi à delegacia, prestou depoimento, foi aí que a gente chegou nesse vídeo. O que eles conversavam, delegado, no trajeto? Não conversavam. Isso é uma boa pergunta, porque eu fiz essa pergunta e eles foram calados o tempo todo dentro do carro. Era uma relação com pessoas que se conheciam, né? Sim. Sim. Convivência de um para o outro. Sim. Delegado, pela experiência, um crime premeditado aí? Sim, sem dúvida. O agravante da premeditação. Delegado, em algum momento nesse trajeto ela pensou em voltar, pensou em não ir? Ele relatou algo nesse sentido? Dela querer desistir, apesar dela ter ido a gente percebe ali que desce de uma forma muito tranquila. É um caso realmente a ser ainda investigado, né, pela Delegacia de Homicídios. Ele vem se negando, nas conversas com a Polícia Civil, ele vem se negando a passar informações, a ser claro a respeito de tudo que aconteceu? Os depoimentos dele são muito confusos. Ele começa uma história, depois chega para o final da história, volta para o meio. Então, duas coisas levam a isso, né? A mentira, propriamente dita, e o desiderato, o intuito de prejudicar as investigações, de causar dúvida, né? Não entendi, desculpa. O questionamento nesse momento é se o pai da neném já foi ouvido também. Foi ouvido, nega, né? Mas a gente está remetendo o depoimento dele, inclusive ele foi reinterrogado para a gente identificar aí algumas contradições e está sendo remetido para a Delegacia de Homicídios. Delegado, Sim. existe a possibilidade de uma outra pessoa, uma terceira pessoa, estar esperando os dois no local No onde ela foi depoimento morta? ele diz isso. Tem uma terceira pessoa. Portanto, está aí, Wilson. São muitos detalhes. A polícia, como o delegado colocou agora, o suspeito, ele ainda tem informações desencontradas, né, passadas para a polícia. Ele não está sendo claro ainda nas informações, conta histórias, volta, se contradiz, ainda não traz elementos concretos. Mas a polícia já tem as imagens dos últimos momentos da Crislaine com o suspeito. A polícia não tem dúvida de que o suspeito teria provavelmente um relacionamento amoroso, extraconjugal, seria um triângulo amoroso, um crime passional. A polícia não tem dúvidas da autoria do crime. Agora sim entender motivação e como tudo aconteceu de fato, Wilson. A gente vai aqui, daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes sobre esse caso ainda, com os delegados do caso, doutor João Marcos, doutor Ronilson Medeiros, para a gente ainda tirar algumas dúvidas, né? Porque esse caso chamou a atenção da sociedade dos alagoanos. Daqui a pouco a gente volta, Wilson. Perfeito, Mônica, muito obrigado. A Mônica continua lá, então, a coletiva já se encerra agora com um vídeo trazido com exclusividade aí pela Polícia Civil, mostrando os últimos momentos de Crislaine, né, junto com a sua bebezinha de 2 meses, né? Uma maldade terrível, a forma como ela foi morta, pelas informações do delegado João Marcos e também do delegado Dr. Ronilson Medeiros, de que elas foram mortas a facadas. Porém, como o próprio delegado Dr. Ronilson disse, o local é um local de mata, né, fechada ali, tem uma mata grande ali e tem muitos animais, como urubus e outros animais também, como pequenas raposas e outros animais também ali, que são carnívoros, não é? O corpo da Crislaine já estava em avançado estado de decomposição. São quase 10 dias, né, que ela foi morta, logicamente, no domingo, né? Então, esse passo, segunda, terça, quarta, praticamente 10 dias, o corpo, então, ao sol, relento, acaba se decompondo mais rapidamente. A bebezinha, por ser menor, né, por ter, logicamente, em crescimento ali, em formação, ela é mais frágil. E pode ter sido levada, ela pode ter sido morta e jogada junto com a mãe nesse mesmo local, porém, como o próprio delegado disse, os animais podem ter arrastado a criança para levar para outros locais, enfim,
É uma forma terrível da gente comentar isso, mas essa é a grande realidade, infelizmente, né? Os últimos momentos nós vimos no vídeo, e aí ficam as incógnitas, logicamente ainda muitas dúvidas pairando, mas pelo menos a gente entendeu, segundo o próprio delegado citou, um triângulo amoroso. Havia o ex-companheiro dela, pai das filhas da Crislane, e segundo informações pelo que nós recebemos agora aqui da Polícia Civil, tinha também um relacionamento com este rapaz que estava preso, né? Que está preso agora, que acabou apontando o local onde ele acabou então matando e jogando o corpo de Crislane. Então havia então ali o seguinte, o ex-companheiro tinha, como a própria mãe, a dona Cristiane, que citou inclusive nas entrevistas que teve com o nosso programa na semana passada, de que o ex-companheiro seria uma pessoa legal, que teria contato com ela, que de vez em quando se encontravam e tudo mais. Quer dizer, deviam ter um relacionamento, não mais juntos, mas tinham ali um relacionamento de vez em quando ali, se encontravam, talvez ficassem. E talvez essa outra pessoa, a terceira pessoa, que também tinha esse relacionamento com o ex-companheiro dela, pode ter se chateado por conta desse relacionamento e dessa aproximação novamente e acabou então fazendo essa atrocidade terrível, essa covardia de matar a Crislane e depois matar a bebê. Havia assim a esperança de achar inclusive a Celine, que é a garotinha de 2 meses, a bebezinha, que ela talvez fosse entregue a alguém, que ela tivesse sido por uma doação, adotada por alguém, ou alguém teria levado para algum lugar, enfim, tivesse poupado a vidinha da criança inocente. Mas, infelizmente, como o próprio delegado disse, ele também, em depoimento feito pela polícia, nas oitivas, ele acaba então confirmando de que, infelizmente, as duas foram mortas a facadas. O que é uma pena, né? Vamos relembrar juntinho comigo agora essa linha do tempo desse caso aqui no Fenômeno. Vamos ver. Domingo, 12 de outubro, Dia das Crianças. Em Rio Largo, Crislane Gomes da Silva, de 19 anos, sai de casa para ir a uma mercearia e desaparece com a filha de 2 meses, Celine. Segunda-feira, 13 de outubro, a família percebe que algo está errado e registra o desaparecimento. Sou a tia da Crislane, né? Nos dias seguintes, a família segue pedindo ajuda das redes sociais para encontrar a Crislane e a filha. E a minha sobrinha pequenininha de 2 meses. Quinta-feira, 16 de outubro, a Polícia Civil abre inquérito. O delegado responsável pelo caso em Rio Largo começa a ouvir testemunhas e a analisar imagens de câmeras de segurança. O setor de desaparecidos também acompanha o caso. Sexta-feira, 17 de outubro, em entrevista exclusiva à TV Pajuçara, a mãe de Crislane mostra os prints das mensagens em que a filha relatava as ameaças do companheiro. Durante o fim de semana, as buscas continuam. Nenhum sinal de Crislane, nenhum sinal da bebê. Segunda-feira, 20 de outubro, uma nova pista. Um corpo é encontrado em uma área de mata na região da Cachoeira do Meirim, no Benedito Bentes. A suspeita é de que seja Crislane. Terça-feira, 21 de outubro. Até o momento, não há informações sobre a bebê, Celine. Muito bem, vamos agora direto então trazer a Mônica Hermílio, que está nesse exato momento ao vivo com o delegado Dr. João Marcos, que é o delegado que está à frente do inquérito do desaparecimento e da morte da Crislane e da bebezinha Celine. Mônica Hermílio, é você. A gente continua falando sobre esse caso. É impossível, né? Por mais que, pelos anos de jornalismo, a gente já ter visto várias coisas, é impossível a gente não ficar abalado, digo até chocado, né? Com a capacidade humana, como as coisas acontecem. A gente acabou de ver o vídeo, né, dos últimos momentos. Vou continuar conversando com o delegado João Marcos, já está aqui. Delegado, esse vídeo foi importantíssimo para que vocês pudessem começar a montar esse quebra-cabeças. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Sim, realmente foi imprescindível que nós tenhamos tido acesso a esse vídeo,
uma vez que no primeiro momento o Jonatas mentiu no depoimento, disse que a vítima teria dado uma carona a ele. E aí nós fomos até o local, o ponto inicial, que é nas cercanias do condomínio. Percebemos ele num recanto lá com ela, do muro, acionando o celular, e aí nos veio a intuição de que possivelmente ele estaria pedindo um Uber. Investigamos, localizamos que realmente houve esse pagamento de Uber, a gente viu um extrato e através disso nós localizamos o carro, pegamos câmera em outro quarteirão, localizamos o carro, fomos até a cidade de Paripueira, onde morava o dono do carro. Esse carro estava alugado a uma terceira pessoa, nós conseguimos localizar essa terceira pessoa, que no depoimento dela realmente nos mostrou o trajeto e foi aí que nós conseguimos essa filmagem. E aí confrontamos com o depoimento inicial do Jonatas e aí ele realmente confessou que ele estaria naquela mata. Ele confessou a morte das duas, ele afirmou se também matou a bebê? Num dado momento, sim, né? Mas oscilava muito. Ele não tinha muita consistência nos depoimentos, ele era alguém que divagava muito naquilo que dizia. Mas disse sim que o corpo das duas estaria lá. Desculpe o embargo da voz, é porque a gente rememora essa situação e realmente é terrível, é uma situação muito trágica, muito deletéria, né? Delegado, ele chegou a falar algo coerente a respeito da motivação? O senhor falou agora há pouco na coletiva que se tratava de um triângulo amoroso. O que é que ele fala sobre essa relação? Ele estava sendo preterido, o ex-companheiro, o companheiro da Crislaine não queria mais essa relação. O senhor conseguiu entender como é que estava essa configuração dessa relação? Ele nega. Ele nega ter uma relação com o esposo da vítima, ele nega que cometeu o crime, enfim. O que ele diz é que levou a vítima para uma terceira pessoa executar sem saber, enfim. Mas tudo conjecturas, né? Nada de muito, como eu disse, o depoimento dele não tem a menor consistência. Eu acho que o pessoal agora da homicídios vai ter que trabalhar muito em cima da consistência das provas, né? Das investigações, porque o depoimento dele é muito complicado. A gente sabe que ainda, com tantas informações já chegando, mas ainda é muito no início as investigações, né? Cada minuto um fato novo aparece, mas a polícia já tem indícios, pistas de quem seria essa terceira pessoa na cena desse crime, quem teria ajudado ele. Já foi descartado ser o pai das crianças ou ainda não foi descartado? Nada é descartado. E como eu disse, a gente está entregando à Delegacia de Homicídios um farto material, né, que vai embasar, vai subsidiar sobremaneira o trabalho deles. O trabalho feito pela minha equipe, a equipe do 12º Distrito, a equipe muito abnegada que trabalhou dioturnamente para que isso acontecesse. E é isso. Delegado, são muitas dúvidas ainda, né? A gente ainda está entendendo o que está acontecendo, mas o senhor fala sobre um triângulo amoroso. Esse triângulo amoroso também envolveria a Crislaine? Ela também teria uma relação com o Jonathan? Ou essa relação poderia ser apenas entre ele e o pai da bebê? Quando eu me referi a esse triângulo amoroso, seria porque ela casada com o esposo e o esposo talvez tivesse alguma coisa com o Jonatas. Mas, como eu disse, nada comprovado ainda. O que acontece a partir de agora? Ele será ouvido outras vezes? Quais são os próximos passos da polícia, delegado? Olha, nós o prendemos ontem por ocultação de cadáver. Foi a forma mais eficiente que a gente achou de prendê-lo naquele momento. Hoje, eu atravessei uma representação pedindo a prisão preventiva dele, que de certo o judiciário vai julgar e conceder ou não, certo? A parte da polícia foi feita. Sei que o senhor tem muita experiência já na polícia, mas crimes como esse mexem ainda com o senhor?
Muito. No início da entrevista, embarguei a voz e a gente, quando começa a voltar à cena do crime, a todo o acompanhamento que a gente fez durante esses dias, toda a frieza no depoimento das pessoas, a gente realmente não tem como ficar abalado. Nós temos filhos, temos família e isso abala. Não existe, não tem essa de você ter um tempo de polícia e se tornar frio. Graças a Deus que não tem, né? Delegado, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Trabalho esse que continua, Wilson. A polícia ainda tem muitos questionamentos, né? Muitas interrogações a preencher, muitos detalhes a acrescentar nesse caso, mas o principal, né? A família agora sabe que não é só um desaparecimento. Infelizmente, a notícia não foi boa para a família, né? Nós estivemos lá na segunda-feira, conversamos com a mãe, conversamos com a irmã. Infelizmente, as notícias não são boas para a família, mas pelo menos a família sabe agora que a Crislaine vai poder ter um sepultamento digno e agora lutar para que a justiça seja feita, né? Para que a polícia, e aguardar o trabalho da polícia, que é o mais importante, que está sendo muito bem feito, muito amarrado, né? Diante de tudo que a gente apresentou aqui. Vídeo com os últimos momentos dela, todo o percurso que foi feito, todos os detalhes. Tudo está se encaixando e a gente continua acompanhando esse caso, Wilson. Voltamos com você.